Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 7 de janeiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E bem, hoje, 7 de janeiro, é Natal na Igreja Ortodoxa, né? Em algumas igrejas ortodoxas. De qualquer forma, Feliz Natal para todos vocês. A gente vai mostrar um trechinho da missa que está sendo conduzida hoje na Lavra de Kiev pela Igreja Ortodoxa Ucraniana pela primeira vez. Normalmente ali era a área só do Patriarcado de Moscou, né? Então, muito bom a Igreja Ortodoxa Ucraniana está assumindo essa comemoração, né? O cessar-fogo do Putin, como a gente imaginou, não mudou nada. Dá para ver aqui que a quantidade de bombardeios e disputas que aconteceu na linha de frente continuou basicamente o mesmo, não mudou absolutamente nada. Mas a gente teve algumas novidades. Tivemos a explosão em Melitopol, que a gente não sabe se foi um ataque direto ucraniano ou obra de partisãos. Teve também ataque antiaéreo funcionando lá em Sevastopol, ou seja, supostamente um drone ucraniano que teria sido derrubado pelos russos aqui. Mas o principal foco hoje certamente é a cidade de Soledar. Soledar, a gente já falou um pouco ontem que os russos tinham conseguido avançar, parece que avançaram ainda mais, mas parece agora que os ucranianos retomaram uma parte de Soledar. As lutas estão acontecendo neste momento, o resultado não é garantido para ninguém, mas parece que os ucranianos têm mantido sob controle Soledar aqui, né? Vamos ver esses e outros assuntos em detalhes, e essas notícias foram sugeridas por Isso Não Tem Lógica Nenhuma e Nicolas Fazuelli e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, só uma informação interessante que apareceu aqui, né? Lembra da Escola 19 lá em Makivka, né? Que é muito curioso isso, né? Porque os russos continuam tirando corpos dos escombros e a contagem, eles só confirmam 89 mortos, mas na verdade já tiraram 196 corpos da Escola 19 e existem 270 pessoas desaparecidas. Ou seja, no mínimo 270 russos morreram naquela escola, né? O que a gente falou, haviam 600 pessoas ali, poderiam ter morrido todos, mas parece que alguns escaparam. De qualquer forma, foi muita gente que morreu na escola 19, já tiraram 196 corpos já confirmados, mas se você perguntar para os russos, eles dizem que foram só 89. E, aliás, quem falou que tirou 196 corpos até agora foi o próprio Ministério da Defesa, então já tem uma briga de números aí na própria Rússia, né? E parece que o comandante do regimento, o tenente-coronel Bakurin, está entre os mortos lá em Makivka, né? Hoje aconteceu um bombardeio, ou aconteceu uma derrubada de um míssil aqui em Sevastopol, ou de um drone, né? Os oficiais instalados pela Rússia ali na cidade de Sevastopol disseram que derrubaram um drone na cidade, né? A liderança russa diz que a Ucrânia não manteve sua palavra na questão do cessar-fogo da igreja, do Natal ortodoxo e coisa e tal. Só que isso aqui é uma besteira, né? Porque, na verdade, a Ucrânia nunca se comprometeu a fazer cessar-fogo. Foi o Putin que inventou essa história de cessar-fogo e sugeriu que a Ucrânia fizesse o mesmo, mas na verdade era para ser um cessar-fogo unilateral. E de qualquer forma, a gente já vê aqui pelos avisos aqui de ataques e bombardeios que não mudou absolutamente nada. Os russos continuaram atacando como se fosse um dia normal, não teve cessar-fogo nenhum. Então é muito engraçado o pessoal criticando a Ucrânia porque ela não teria feito cessar-fogo. Na verdade, a Rússia também não fez. Como a gente falou, era só o Putin tentando parecer conciliador e bonitinho, mas não tinha intenção de nada no final das contas, né? Também, ontem à noite, teve duas explosões, na verdade, na noite do dia 6 de janeiro, uma delas perto de um depósito de combustível, e parece que houve vítimas russas e coisa e tal. Não dá para saber se foi HIMARS ou algum outro foguete ucraniano, mas também pode ser o trabalho de partisãos, né? A gente sabe que ali em Melitopol, desde o início da guerra, os partisãos têm sido muito ativos. Partisãos são civis que se organizam em grupos e fazem ataques às forças russas ali, né? Então é uma coisa muito perigosa, porque lógico, se eles forem pegos, isso dá problema, mas de qualquer forma,
eles têm mantido esse tipo de coisa, né? E nesse sentido, fica curioso essa postagem que o Alexander Notz, que é um blogger e repórter russo, né, que fica postando da linha de frente, ele postou ontem mesmo uma mensagem no Telegram dele, falando que nas cidades liberadas, os residentes não se consideram pessoas russas. É lógico, seu idiota, é evidente que não, né? Vocês são invasores, ninguém quer vocês aí. Vocês que estão com essa ilusão de que estão liberando cidade na Ucrânia, ninguém quer os russos lá na Ucrânia, né? Quem sabe o pessoal começa a se tocar que não, realmente vocês estão sobrando aqui, pega essas tralhas e volta para a Rússia, porque ninguém quer russos por lá, né? Enfim, devagar, mas os russos estão entendendo que eles não são desejados na Ucrânia, né? Mas, bom, ontem a grande novidade, ou o grande problema, aconteceu justamente aqui na região de Bakhmut, mais especificamente ao norte de Bakhmut, em Soledar, né? Soledar, essa grande cidade aqui, ela é uma cidade conhecida pelas minas de sal. A mina de sal, ela já foi usada realmente para extrair sal, hoje em dia virou uma atração turística, diz que é muito bonito, é um passeio muito procurado. Evidentemente, nesse momento, não é recomendável para ninguém ir lá, mas normalmente é um lugar muito bacana, coisa tal, as enormes minas de sal ali na região, né? E, de fato, se você olhar aqui, ainda tem o local onde era a mina de sal e coisa e tal, a gente vai ver aqui direitinho, é algum lugar por aqui, ó, que são as minas de sal, né? E aí que está a grande disputa. A gente chegou a falar ontem que os russos avançaram aqui em Yakovlivka, né? E com isso eles conseguiram atacar aqui de norte as tropas ucranianas que estavam na parte sul aqui de Soledar e Bakhmutsk, que é essa outra cidadezinha aqui do lado, e de fato, então, ontem os russos conseguiram entrar aqui em Soledar, algo que eles estavam tentando há muitos e muitos meses, não conseguiam. Ontem eles conseguiram, depois de terem tomado Yakovlivka, né? A gente explicou a situação de Yakovlivka, os ucranianos mandaram reforços para tentar neutralizar os russos aqui, mas não foram suficientes. A informação que tem é que os russos colocaram várias unidades dos VDV, que é os paraquedistas de elite russos, na região para ajudar o grupo Wagner, e talvez por isso eles tenham conseguido manter Yakovlivka e, através disso, tomar aqui a parte sul de Soledar, né? Mas a coisa ficou mais preocupante ao longo do dia, tá? Por quê? Porque em determinado momento eles chegaram até as minas de sal, aqui, tá? Aqui a imagem do Tendar, e ele falando que depois de 7 meses tentando tomar ali a região, os russos conseguiram avançar 2,2 quilômetros na região de Soledar e acabaram chegando na mina de sal, né? Aqui está Soledar, é todo isso daqui, né? A parte sul de Soledar caiu ontem, mas eles conseguiram avançar até esse lugar aqui, que é a mina de sal, que seria essa região aqui. Teriam tomado essa região. E aí seria muito preocupante, porque embora os ucranianos ainda estejam na parte norte da cidade, se os russos já estavam aqui, realmente estavam perto de tomar toda a cidade de Soledar. E como a gente explicou para vocês, Soledar ela é muito importante, porque se os russos tomarem Soledar, eles conseguem impedir várias linhas de abastecimento de Bakhmut, né? Então você tem aqui várias linhas, tanto ferroviárias quanto rodoviárias, que abastecem Bakhmut, e que se os russos tomarem Soledar, elas ficam prejudicadas. Então isso seria um passo muito importante para tomar Bakhmut, né? Não quer dizer que se tomar Soledar vai cair Bakhmut, mas certamente prejudica, certamente dificulta as operações ucranianas por aqui. Então seria uma derrota significativa. E inclusive muitos canais russos estavam falando ontem que os russos tomaram toda a cidade, que Soledar caiu, os ucranianos saíram totalmente, não falavam mais nem que ficaram na parte norte, tudo teria sido tomado, né? Só que, bom, vamos entender exatamente o que aconteceu. O grande ponto aqui foi esse, olha só. Esse vídeo aqui foi postado num Telegram russo, né, pelo Argonzo, e mostra soldados russos aqui na região, mostrando que estão aqui. Em determinado momento, dá para ver, aqui, ó, isso daqui ó, é a mina de sal, tá vendo esse prédio aqui atrás? É a mina de sal. O pessoal fez aqui a geolocalização dele,
e justamente estariam já nessa região, já teriam tomado toda essa região, né? Então a ideia aqui é aquela que a gente mencionou ontem, né, de Yakovlivka. Os russos conseguiram fazer um ataque para cá. Eles não conseguiam fazer esse tipo de ataque antes, porque Yakovlivka estava nas mãos dos ucranianos, e daí os ucranianos ficariam no flanco deles aqui. Como os russos tomaram Yakovlivka, passou a ser possível fazer esse tipo de ataque, e eles fizeram e conseguiram tomar a parte sul de Soledar, né? Os ucranianos teriam recuado de Bakhmutsk aqui para o norte, mas aquele negócio, se os russos chegaram até a fábrica, até a mina de sal aqui, é preocupante, praticamente tomaram toda a cidade, né? Mas a história não é bem essa, não. Aqui, ó, o Igor Girkin, esse Igor Girkin aqui não é aquele Igor Girkin que também era conhecido como Strelkov e coisa e tal, é outra pessoa, mas ele mostrou uma imagem gravada ontem mesmo pelos ucranianos, que mostra também a mina de sal vista ao norte. Então os ucranianos estariam ao sul da mina de sal. Então, peraí, como é que pode isso, né? Então como é que pode isso, né? Se os russos já estão na mina de sal, mas tem ucraniano ao sul vendo a mina de sal, enfim, vamos dar uma olhada como é que está a linha de frente, como foi mostrada lá pelo Defmon ontem, porque lembra, ele faz esse vídeo dele, essa thread dele, mais ou menos no final do dia, né? Então foi no final do dia de ontem como é que estava a situação. E aí a gente vai ver esse detalhe de Soledar em maiores detalhes, né? Bom, ele começa com a parte do tempo, isso aqui não teve nenhuma mudança. Aqui próximo de Svatov, os russos tentaram tomar Stelmarivka novamente. Tá vendo? Cadê a trégua, né? Continuaram, mesmo que eles fizeram anteontem, fizeram ontem. Teve trégua nenhuma. E em Makivka, desculpa, em Kremina, também tentaram pegar Makivka aqui e Plochanka e também não conseguiram. Também teve tentativa de avanço mais aqui ao sul. Aqui em Soledar, ele mostra a situação ainda cedo lá na região, quando os russos ainda não tinham conseguido entrar no sul de Soledar. Mas mais adiante ele faz justamente a correção disso, né? O resto da linha de frente não teve nenhuma grande mudança, alguns ataques, algumas tentativas de avanço russas, mas nada que tenha resultado em efetivo deslocamento, né? Mas aí depois ele fez aqui, ele falou daquele vídeo do Argonzo, né? Que mostrou que ele estaria de fato na mina de sal aqui em Soledar, ou seja, que eles teriam avançado bastante em Soledar. E tá aqui a imagem, mas aí teve aquela outra imagem do sul, e aí a visão dele é que é provavelmente alguma coisa desse jeito, tá vendo? Ou seja, os russos conseguiram chegar aqui na mina de sal, mas ainda tem uma boa parte aqui, mesmo mais ao sul aqui, que está nas mãos dos ucranianos ainda. Essa é a visão dele aqui, era a visão dele no final do dia, né? Então, ou seja, concluindo isso daqui, o que a gente vê no final do dia é justamente que os russos conseguiram um avanço significativo ali em Soledar, de qualquer forma. Só de tomarem o sul da cidade já é um baque nos ucranianos, porque os russos estavam há 7 meses tentando fazer isso, não conseguiam. Depois que tomaram Yakovlivka, eles conseguiram isso daí, conseguiram avançar. Não foi um avanço enorme, mas parece que é menos preocupante do que isso, porque hoje cedo as forças de defesa da Ucrânia falaram que Soledar está ainda nas mãos dos ucranianos, que o pessoal do grupo Wagner não pegou a cidade, né? Então é o que está dizendo o pessoal da defesa ucraniana, que não pegou. E aqui mais cedo um soldado ucraniano aqui, ele publicou essa foto em que está ele, tá vendo? É ucraniano aqui com a identificação verde aqui, na frente da mina de sal. Então ele está na mina de sal, mostrando que os ucranianos estão controlando aquela região também. Tem uma mensagem aqui, que lê aqui, ó, que bom dia de Soledar. Então isso aqui foi hoje de manhã cedo, hoje na parte da manhã, dia 7. Bom dia de Soledar, estou escrevendo dessa cidade no Donbás, né, um dia claro. Os guerreiros do 46ª Brigada de Assalto Anfíbio, de forma confidente, defenderam a cidade. O time é novo, criado depois do início da guerra, consiste apenas de guerreiros mobilizados, mas são muito gerenciáveis e eu tenho a mesma confiança neles
do que outros times já construídos, né? Não é preciso falar sobre problemas aqui na cidade. A brigada está em sua capacidade máxima e estamos estabilizando as posições aqui. E vamos informar sobre a situação. Tem muitos russos por aqui, mas esses problemas serão resolvidos agora. A situação está adequadamente garantida aqui na situação, né? Aqui em Soledar. Então o que ele está dizendo? Na verdade é o que esse outro pessoal colocou aqui, que na verdade esse 46ª Brigada, ela estava aqui em Soledar na parte norte e ela se deslocou para recuperar terreno na cidade, né? Então eles atacaram lá as posições russas na mina de sal e parece que estão andando, as tropas ucranianas estão claramente controlando o norte da cidade e contiveram ali esse avanço russo nessa região, né? Então, ou seja, aparentemente o que aconteceu ontem, de fato, os russos conseguiram avançar, chegou-se a temer perder totalmente Soledar, o que seria muito ruim para os ucranianos, mas não, os ucranianos conseguiram segurar as tropas russas e hoje cedo até recuar elas um pouco, de forma que não tem nada ganho ali. Mas a batalha está acontecendo, tá, gente? Isso pode mudar a qualquer momento. O fato é que os russos não consolidaram posição, mas os ucranianos também estão na batalha ali em Soledar, né? Enfim, e a importância de Soledar, como a gente explicou, é porque provavelmente, possivelmente, ela poderia ajudar a permitir a tomada de Bakhmut, né, que é o grande objetivo russo. Mas mesmo Bakhmut, como a gente já explicou, não é uma coisa assim tão crucial. Bakhmut era muito importante há alguns meses atrás, na época em que os russos ainda controlavam Lima, Izium e coisa e tal, e tudo que faltava do Oblast de Donetsk era Sloviansk e Kramatorsk. Então, naquela época, seria muito crucial para os russos tomarem Bakhmut, porque daqui eles poderiam lançar um ataque a Kramatorsk, a Sloviansk e outras cidades aqui, né, e fechando o cerco com Lima aqui no norte. Agora que eles foram retirados de toda essa região aqui, a tomada de Bakhmut não vai fazer tanta diferença assim no final das contas, né? É lógico, os ucranianos não querem perder a cidade, é uma cidade importante sim, mas não é essa tragédia toda se acontecer de perder a cidade. E é muito interessante, né? E veja, como a gente está falando, o norte de Soledar, os ucranianos continuam controlando com muita força, né? O Chris O, ele relembra uma thread aqui dele, é uma thread antiga, tá? Isso aqui é de 7 de outubro de 2022, que fala sobre a cidade de Dovenk. Dovenk é essa cidade aqui, ó. Dovenk. Tá vendo? É uma cidade que ficava bem na linha de frente aqui, ó, nessa região aqui, na época em que os russos tinham Izium. Então Izium estava na mão dos russos, eles estavam tentando avançar aqui, descer para tomar Sloviansk e Kramatorsk, e Dovenk era uma cidade que estava na linha de frente. É um vilarejo muito pequeno, né? E o interessante que ele conta aqui é que essa cidade ficou conhecida entre os russos por virar um cemitério a céu aberto. Por quê? Porque os russos queriam muito avançar, eles queriam chegar nessa região de floresta mais abaixo um pouco aqui, para poder, a partir dessa região de floresta, aqui, ó, né, para partir dessa região de floresta, poder fazer um ataque aqui a Sloviansk. Só que eles nunca conseguiram tomar Dovenk. Quer dizer, Dovenk chegou a trocar de posição algumas vezes, mas nunca conseguiram botar conquistar de forma definitiva Dovenk os russos. E virou um verdadeiro cemitério de russos ali. Diz que até hoje tem corpos de russos jogados na região. A cidade foi totalmente destruída, não tem mais nada, só entulho lá. Enfim, e aí o curioso é isso, né? Teve um vídeo que eu fiz sobre esse soldado russo que voltou da guerra e contou o que aconteceu com ele, a quantidade de russos mortos tentando tomar Dovenk pela 15ª vez e não conseguindo e coisa e tal. E os russos gastaram uma força enorme tentando tomar Dovenk, coisa e tal, e depois veio a ofensiva de Kharkiv. Izium foi tomada, sem Izium, Dovenk não tem mais sentido nenhum, acabou que os russos jogaram
uma quantidade enorme de tropas ali, perderam um número enorme de combatentes naquela região para nada, no final das contas, né? E arrisca da mesma forma toda essa briga por Soledar e Bakhmut também ser a mesma coisa. Porque como a gente está falando, né, existe a expectativa que os ucranianos façam uma ofensiva ou aqui em Luhansk. E vamos supor que eles consigam realmente fazer uma ofensiva aqui em Luhansk. O que vai acontecer com Bakhmut, Soledar e toda essa região é que vai acabar ficando sem sentido nenhum para os russos. Vai acabar os russos perdendo, vai ser uma nova Dovenk. Os russos perdendo uma enorme quantidade de tropas e no final não ganhando nada, né? Vamos aguardar como é que isso vai continuar aí ao longo dos próximos dias. Tem toda a história aqui. Olha como é que estava a cidade em termos de bombardeio, né? Realmente, tiro de artilharia, né? Realmente impressionante. Diz que não sobrou nada da cidade. A cidade não tem mais uma parede de pé. Bom, o Arestovich fez mais uma live ontem, que tem algumas informações interessantes aqui, né? Parece que a proposta de cessar fogo, a única vantagem seria o Erdogan, que teria algum desconto no preço. O Zelensky não ofereceu cessar fogo, foi uma coisa unilateral do Putin, né? E mostra que o Putin queria mesmo, tá mesmo preocupado de recompor suas forças, né? Ele fala aqui que aquele radar aéreo, né, o A-50, que é um avião radar, né, ele chegou em Belarus, ou seja, provavelmente os russos estão preparando mais uma saraivada de mísseis para atingir a infraestrutura ucraniana. Ele fala também que os russos mandaram 10 mil mobilizados novos com algum treinamento para as regiões ali de Zaporizhia, Bakhmut, Soledar e Lima, e eles vão tentar acumular tropas para fazer uma ofensiva russa. Mas, ao contrário, o Zelensky está discutindo com os parceiros internacionais sobre opções para fazer uma ofensiva à última, né? Tem 3 possíveis cenários para a ofensiva ucraniana. No norte, ou seja, partindo de Kharkiv para tomar Luhansk, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk, ou então Donetsk e Luhansk. Ou seja, talvez o que os ucranianos acabem fazendo não vai ser nem fazer aqui, tentar cortar a ponte de terra aqui entre a Crimeia, né, mas seria realmente um ataque direto a Donetsk e Luhansk. Isso não seria uma coisa impossível, é muito difícil, evidentemente, como a gente sabe, os russos estão nessa região aqui, nessa fronteira mais forte aqui desde 2014, né, essa linha vermelha que marca a região controlada pelos russos desde 2014. Em tese, é aquela história de, entre aspas, república separatista, mas não tem nada disso aí, é russo controlando mesmo. Mas, em tese, os ucranianos têm uma boa força agora, talvez eles consigam, de fato, avançar aqui e conseguir retomar essa região, o que seria uma coisa que deixaria o Putin em uma posição muito fraca, né? Então, talvez, a ideia aqui que ele está falando é que talvez fazer uma ofensiva que seria a última ofensiva para destruir completamente o exército russo, né? Os russos vão tentar gastar 200 mil mobilizados em Donetsk e Luhansk, mas a qualidade desses 200 mil é muito abaixo da do exército regular, né? Então, ou seja, acabaria sendo mais fácil para os ucranianos isso. E ele disse também que em Tokmak, isso a gente falou ontem, né, que 60 soldados russos foram destruídos e ataques similares têm acontecido aí vários dias, né? Ele fala sobre os novos armamentos que estão chegando, a gente já falou sobre isso ontem. E ele está falando que as restrições sobre armas estão caindo, estão sendo levantadas, né? Ainda tem alguma coisa que está sendo proibida, mas a maior parte já está sendo permitida. E ele está falando aqui que os JDAMs, as bombas JDAM, né? JDAM, a gente falou aquele kit que você bota numa bomba tradicional, uma bomba burra, uma bomba que não tem localização por GPS, e ela passa a ser localizada por GPS, né? Ela inclui algumas aletas para controle do fluxo de ar e mais um controlador de GPS, e você consegue fazer isso, né? E parece que isso vai ser lançado de aviões com aviônica da OTAN, ou seja, com toda a parte de controle da OTAN. Como é que vai ser isso, a gente não sabe. Vai chegar avião novo, os ucranianos vão adaptar a aviônica dos aviões que eles têm para esse tipo de coisa. Tá meio no ar como é que vai ser isso, mas pode ser que estejam chegando aviões novos aí, né? A questão do Saakashvili, né, que é aquele ex-presidente da Geórgia, parece que teve várias demonstrações no mundo todo
sobre a situação dele. Vamos ver o que acontece nesse caso, né? Aqui no Instituto para Estudo da Guerra, eles falam sobre o fato de que os bloggers militares e o Putin e os oficiais do Putin, ninguém reagiu ao anúncio recente de mais 3,7 bilhões de assistência militar para a Ucrânia, né? Sempre que os Estados Unidos anunciava novos componentes, novos equipamentos e coisa e tal, o Putin sempre falava que não, isso vai ser o fim do mundo, que nós vamos ter que atacar e não sei o que lá, que é uma guerra e não sei o que lá. Enfim, dessa vez não falaram nada, né? Provavelmente que perceberam que estava ficando muito feio isso, esse negócio de falar e não fazer nada, estava ficando feio, né? Aí ele fala aqui das críticas que os vários bloggers militares fizeram a essa suposta trégua do Putin. A gente já falou sobre isso, não tem nenhuma grande novidade, né? Bom, só para a gente complementar aqui o que vai vir nesse novo pacote americano de ajuda para a Ucrânia, vão vir 50 M2 Bradley, que tem 500 mísseis antiblindados. Então esse Bradley, que é esse blindado aqui, né, ele é um blindado leve de infantaria e ele tem, nessa parte do lado dele aqui, ele tem mísseis antitanque. Então ele próprio, a blindagem dele não resiste a um tiro de tanque, mas se ele enxergar o tanque e ele tem uma parte de ótica muito boa, ele consegue lançar mísseis antitanque e pode destruir os mísseis russos, né? É um blindado que deve fazer muita diferença, o pessoal está esperando que vai fazer uma diferença fundamental nessa guerra. Além disso, teve também 100 M113 APC, que é transportador de pessoal, né? Esse veículo aqui, embora seja blindado, não é uma blindagem muito forte, mas é principalmente para transportar pessoal. Os ucranianos já têm um monte deles, estão chegando mais 100 agora. 55 MRAPs, que são veículos resistentes a minas, né? Então são veículos muito pesados e coisa e tal, com capacidade de resistência inclusive para minas. Tem também Humvees, os 138 Humvees, que é esse Jeep aqui com blindagem leve, mas que é muito rápido, e mais um monte de artilharia aqui, né? Então o pacote realmente que vem com bastante coisa interessante aqui. Uma das coisas interessantes que vem é o chamado Sea Sparrow, que são mísseis anti-aeronave que são guiados e que podem ser lançados da terra ou do mar, né, para interceptar aeronaves e mísseis de cruzeiro. Então é um míssil terra-ar e que os ucranianos vão adaptar os lançadores do Buk para lançar esse Sea Sparrow, né? Interessante essa história. Isso daqui é o Sea Sparrow, é o míssil Sea Sparrow. Esse aqui é o lançador Buk. Então, provavelmente é isso que vai ser usado para lançar o Sea Sparrow pelos ucranianos, né? Bem interessante a coisa, vamos ver se funciona, se faz diferença isso daqui, né? Bom, a Rússia, vocês sabem, ela está com um problema de fuga de cérebros, né? Muita gente, principalmente o pessoal de tecnologia, programadores, é sempre uma profissão que o pessoal consegue emprego com muita facilidade em qualquer lugar. Então a Rússia está com esse problema. Muitos programadores estão saindo da Rússia. A indústria de jogos na Rússia, que era uma indústria muito viva, né, que tinha muita capacidade, está se esvaindo, todo mundo fugindo para a Europa, porque, lógico, os programadores têm o risco de serem chamados para a guerra, e isso é um problema sério, né? Então agora a Rússia está respondendo isso com um padrão que ela tem feito, né? O McDonald's saiu da Rússia, então agora a gente vai fazer a nossa empresa de McDonald's na Rússia, né? Todas as empresas de jogos estão saindo da Rússia. Não, então nós vamos fazer a nossa empresa estatal de jogos para criar jogos. Adivinha se vai dar certo? É lógico que não dá certo esse tipo de coisa. Primeiro porque iniciativa estatal desse tipo é antieconômica, tipicamente, né? O governo começa a jogar dinheiro para fazer o negócio funcionar sem que isso tenha uma lógica comercial positiva, uma lógica comercial sólida, e com isso acaba sendo só o dinheiro pelo dinheiro, o pessoal ganhando dinheiro e não fazendo nada. Então, tipicamente, esse tipo de iniciativa estatal não dá em nada. Mas pior ainda é a situação do comércio, né? O que eu falo para vocês, o que gera riqueza numa sociedade é comércio. São as pessoas vendendo e comprando coisas entre si, isso que gera riqueza numa sociedade, né? E a Rússia se isolando, criando esse monte de empresas que só existem na Rússia, que só fazem trocas entre a Rússia e coisa e tal,
ela está, na verdade, limitando a riqueza que ela consegue gerar, porque ela não consegue mais fazer negócio com o resto do mundo, ela só consegue fazer negócio dentro dela mesmo, então está condenada ao inferno mercantilista, né? Que é aquela visão muito antiga de que o país devia ser muito exportador e não devia importar nada e coisa e tal, que é uma besteira. Quanto mais relação o país tiver, quanto mais ele comprar e vender, melhor, mais riqueza é gerada no país, né? Enfim, é mais um grande erro da Rússia nessa história aí, mas, enfim, vamos seguir nesse caminho, né? Uma outra reportagem interessante partiu aqui, do pessoal da Euromaidan, justamente falando sobre como é que a propaganda russa ela é modelada em 4 grandes pilares, né? Na Rússia em si, eles têm uma propaganda que é direcionada para os russos em si, então todo aquele negócio de nacionalismo russo e coisa e tal, que eles forçam muito lá. Para a Ucrânia é diferente a propaganda que os russos fazem na Ucrânia da propaganda que eles fazem na Rússia. Então justamente eles exploram que, não, que é besteira ficar lutando com os russos e coisa e tal, que somos um povo só, esse tipo de besteira, né? No sul e no oeste, né? E realmente é curioso ver isso, né? Porque lá no oeste, entenda, Estados Unidos e Europa, é justamente a ideia de que não, que essa guerra, o país está gastando uma fortuna, estamos gastando muito dinheiro com essa guerra, e é uma guerra da Ucrânia com a Rússia, a gente não tem nada a ver com isso e coisa e tal. E realmente é o que você vê, né? Por exemplo, os republicanos agora ganhando a maioria lá no Congresso americano, apesar de que quem vai ser o líder dos republicanos vai ser o Kevin McCarthy, que já foi eleito finalmente, né? Depois de várias votações, ele foi eleito o líder dos republicanos lá no Congresso americano. Ele é o Speaker of the House, o presidente da Câmara lá, e ele já falou que vai se comprometer a continuar o financiamento da Ucrânia. Ele falou para atender os republicanos que vai fazer auditoria e coisa e tal, vai garantir uma auditoria, uma transparência nos gastos, mas que vai continuar com o financiamento à Ucrânia. Bom sinal, havia o risco. Os republicanos estavam brigando tanto que havia o risco de acabar elegendo uma outra pessoa que talvez não fosse tão pró-Ucrânia, mas felizmente acabou bem essa história, né? Mas esse é o principal argumento no Ocidente. E aqui no Sul, no Brasil, é o negócio do mundo multipolar, que não que os Estados Unidos já está acabando, é o que você vê o pessoal falando aqui, as russetes aqui, não que temos que fazer um mundo multipolar, porque não sei o que é lá, não vai ter nada, é multipolar com China e Rússia. Olha só, eu acho que seria positivo se o mundo tivesse realmente mais polos, que não fosse tão centrado nos Estados Unidos do ponto de vista econômico e de poderio militar. Concordo que seria melhor. Mas colocar como alternativa a isso Rússia e China, pô, né? Não, o errado é esses polos aí que não tá certo isso. Enfim, essa é o que eles mostram aqui, é justamente como que a Rússia adapta a propaganda dela conforme o local, justamente para tentar argumentos que ressoam melhor com aquele pessoal. Eu diria mais, eles muito provavelmente eles fazem isso numa base de tentativa e erro, né? Eles vão jogando vários argumentos para ver o que cola melhor com as pessoas ali, e vão insistindo nesses argumentos, é o que acaba fazendo muita gente apoiar a Rússia. O que não faz sentido nenhum. Eu não entendo até hoje como tem gente aqui no Brasil apoiando a Rússia nessa guerra, acho um absurdo completo, apoiando a Rússia ou também tirando o corpo fora, o que é igualmente ruim, dizendo que não, é tudo a mesma coisa, são dois países brigando um com o outro, a gente não tem nada a ver com isso. Como não tem nada a ver com isso? Um país foi invadido pelo outro, todo mundo tem a ver com isso. Se um país pode ser invadido desse jeito e você não vai fazer nada, meu amigo, acabou, não vai ter mais soberania de país nenhum, daqui a pouco vai ser aqui com a gente, né? Enfim, é realmente uma luz aí na estratégia russa dessa propaganda, mas no final das contas a grande novidade é essa, né? Todo mundo temia muito a propaganda russa, via como algo assim excepcional e coisa e tal, e sim, ela é muito forte, mas não é tão forte assim quanto os russos esperavam, né? A prova disso é que o Zelensky, com o carisma dele, conseguiu convencer uma boa parte do mundo a ajudar a Ucrânia a ficar do lado da Ucrânia, muito mais do que o esforço de centenas e centenas de robôs russos que ficam aí na retaguarda, né? Bom, e como a gente falou, hoje é o Natal na Igreja Ortodoxa, ou pelo menos em algumas igrejas ortodoxas, e uma coisa muito importante foi justamente que a Lavra de Kiev, a Catedral de Assunção
lá na Lavra de Kiev, que é um grande complexo de catedrais e igrejas que tem lá em Kiev, da Igreja Ortodoxa, né? E essa lavra ela era controlada pelo Patriarcado de Moscou, né? Então, é aquele negócio que a gente explicou para vocês, embora a igreja, ali, a maior parte das pessoas seja da fé ortodoxa, uma parte ainda obedecia ao Patriarcado de Moscou por questões históricas. O Patriarcado da Ucrânia ele é recente, ele recém foi criado, ele não é uma coisa ainda muito grande, mas isso está mudando, principalmente com a guerra. Mais um efeito dessa guerra está sendo que boa parte das paróquias lá na Ucrânia está se convertendo para o Patriarcado da Ucrânia, o Patriarcado de Kiev, e saindo da influência do Patriarcado de Moscou, né? Muito bonita a catedral lá. Eu vou tocar para vocês aqui um trechinho da missa que está rolando lá. Bom, muito bonita a missa, né? Tem mais algumas imagens aqui, algumas coisas mostrando a procissão lá chegando na Lavra de Kiev, e realmente muito bacana, né? Que bom que a Ucrânia está se livrando de todas essas influências de Moscou. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.